Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês e espero que gostem do nosso trabalho aqui. Quero informar a vocês que eu considero uma leitura e estudo porque eu dou as minhas opiniões. Eu não somente leio o que está escrito. E algumas vezes eu não concordo com aquilo que os irmãos, espirituais nos disseram. Bem, quero também falar para vocês, informar que a nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos, ok? Um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, cada capítulo eu divido por partes. Nem sempre a gente consegue ler um capítulo todo em 30 minutos. Na maioria das vezes não conseguimos. Portanto, nos encontramos atualmente na terceira parte do capítulo de número 18, cujo título principal é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ok? Estamos no número 10 desse capítulo, ou seja, na terceira parte, que está o subtítulo Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ok? Então vamos ver o que nossos irmãos nos falam a esse respeito. Número 10. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Isso daí está na Bíblia, lá São Lucas que falou isso, coisa e tal. Então, essa é uma informação, né? Muito se pedirá àquele que tiver mais recebido, ok? Vamos ver o número 11. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Quem falou isso foi João. Vocês veem que as informações são confusas para a gente poder interpretar, nem entender. Está na Bíblia, ok? Então você vê que é meio confuso. Aí a gente tenta dar uma ideia daquilo que ele quis dizer aqui. Vamos lá. Número 12. Estas máximas, está vendo aqui? Encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Quer dizer, os Espíritos vão explicar isso, né? Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que as contém, não está difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que leem, quantos há que não o compreendem? Não compreende essa confusão toda do jeito que fala, também fica difícil, né? Ainda mais para mim, principalmente, que eu sou burro demais. E vamos lá. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Então, mesmo que por mais inteligente que a pessoa seja, fica complicado aqui. Esse número 11, então,
Eu vou repetir aqui. Eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que aqueles que não veem, quer dizer, aqueles que não sabem de algumas coisas, consigam saber. E aqueles que veem se tornam cegos. Aqui a gente entende, ou seja, aqueles que se diziam conhecedores das leis, né, se tornem cegos, ou seja, vão ver que eles não sabem nada. Se diziam conhecer, mas na verdade não. Vão descobrir que são cegos. Até a gente consegue entender, ok? E ele continuou. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fossem cegos, aí mistura, porque aí já bota para a parte física. Não terias pecado. Aí já muda o sentido das coisas. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Quer dizer, eles estão vendo. Aí tem pecado porque Jesus fala, né, algumas passagens, que se seus olhos forem um motivo de escândalo, arrancai-os, etc e tal. Bem, então a gente ficar olhando para os erros dos outros, não é isso? É mais ou menos isso. Olhar as coisas erradas dos outros. Aí cometemos o pecado, segundo essa ideia aqui. Por isso é meio confuso para a atualidade, imagina para aquela época. Vamos dar continuidade. Os ensinamentos dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, está vendo? Tem a particularidade de não ser circunscrita a cada um. Letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem, diretamente ou por intermediários, pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo. É tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Claro, quem conhece a verdade, sabe das regras, daquilo que é necessário, e assim infringe essas regras, é mais culpado do que aquele que desconhece. Está mais do que claro, né? Tanto é que a gente entra numa escola, ninguém faz a prova antes de estudar, não é verdade? Primeiro o professor ensina a matéria, para depois fazer a prova. Agora, quem tiver a nota melhor, foi aquele que se dedicou mais. Não é verdade? Então é assim na vida. Isso como em todas as coisas. No trabalho, no emprego, na profissão, onde quer que seja. E ele continua. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escreve a sua própria condenação. É isso mesmo, própria condenação. E se não estivesse cegos pelo orgulho, né, porque a gente acha que esse cara sou eu, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Muitas vezes nós médios, né, recebemos algumas comunicações de alerta de coisa e tal, e a gente sempre acha que é para os outros. Na maioria das vezes é para nós mesmos. Só que nós não nos tocamos, porque somos muito, muito orgulhosos, né, para achar que aquilo está sendo dirigido para a gente. E ele continua. Mas em lugar de tomar para eles as lições, está vendo? Que escreve ou que vem escrever. Seu único pensamento é de aplicá-las aos outros. Está vendo? É isso mesmo, é verdade.
realizando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Quer dizer, é mais ou menos por aí mesmo, ok? Nós achamos que tem uma coisa que a gente fala muito no meu espírito, orai, vigiai e orai. A gente pensa que é vigiar a vida dos outros e orar para os outros. Pois é bem mais ou menos por aí. E ele continua, por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão, tá vendo, de ser o que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eles acharam que eram mais esclarecidos, ok? Eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. É a mesma coisa, um pastor, um padre, um palestrante, um diretor de uma casa espírita, de qualquer religião, né? Prega muito para os outros, mas não bota em prática na sua vida. Então é muito mais culpado, claro. E ele continua, aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. Quer dizer, é sempre assim, né? Se você aproveitou aquilo que recebeu, é claro que você vai ser muito auxiliado. E ele continua, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que ele possa dizer respeito. É o primeiro pensamento que nós devemos ter. Mas pouco de nós fazemos assim. E ele continua, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Porque o Espiritismo esclarece muitas coisas que as outras religiões não esclarecem. Simples assim. Ok? Agora vem a parte da instrução dos espíritos. Dar-se-á a aquele que tem. Então esse é o número 13. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe, por que lhes falais por parábolas? Para aquelas outras pessoas, né? E respondendo-lhes, disse, Jesus responde então, é porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância, quer dizer, será dado mais, né? Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse, escutareis com os vossos ouvidos, e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Mateus está na Bíblia também, capítulo 13, versículo 10 a 14. Então, meus amigos, Jesus está explicando aos seus apóstolos. Ainda que tenha falado mais abertamente com os seus apóstolos, ele não falou também tudo o que hoje nós sabemos, ok? Também deixou muita coisa no ar para os seus apóstolos. Número 14. Prestai bem atenção naquilo que ouves, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem.
Também Mateus está na Bíblia, está no capítulo 4, versículo 24 e 25. Então você vê que eles mesmos, naquela época, como é que eles falavam as coisas? É difícil. Eles que tiveram um ensinamento direto com Jesus, Marcos, botou isso lá nas suas escrituras, né? Prestai bem atenção naquilo que ouves, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual você virá para com os outros. Olha que confusão ele bota aqui. E as traduções também, né, gente? Ainda piora mais as coisas para a gente conseguir interpretar e entender melhor. E vamos no número 15, então. Dá-se-á aquele que já tem, e se tirará aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos, que frequentemente parecem-vos paradoxais. Com certeza. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor... Aqui está meio ruim de eu ler, deixa lá. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Certo? Então aqui está explicando mais claramente. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ou o próprio ser, melhor dizendo. Ele mesmo, que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que é o trabalho de seu pai, aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe ganhou, é o qual ele é e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai? Se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que estiver escolhida. A semente que tiver escolhido
como boa entre as mais, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo em bordéis. Isso daí já não foram só os apóstolos, foi um espírito que mandou essa mensagem. Então, tipo assim, você fez as coisas erradas. É o que está resumindo aqui, né? Nesse parágrafo que ele inicia, que o pai deu para o filho mais terra lá para ele continuar produzindo. Se o filho abandona, não cuida da terra, as ervas daninhas vão matar toda a plantação. A culpa é do pai ou é do filho? É claro que foi do filho que foi negligente, que não cuidou da terra. Então, esse filho foi negligente, foi. O que ele tem que fazer? Ergar as mangas e começar a trabalhar e preparar a terra que foi recebida, né, do pai dele, e cuidar, porque aí vai produzir aquilo que deve produzir. Então, é com o trabalho. Então, não desanime. Errou, caiu, levante-se e siga em frente. Deixe o erro para trás, deixe isso para lá, porque o erro já foi. Não há nada que você possa fazer para desfazer o que foi feito. Mas há muito que você pode fazer para não repetir novamente e consertar o estrago. Na verdade, conforme ele fala aqui das ervas daninhas. Deixou a erva daninha nascer, prejudicou a plantação, o que tem que fazer? O trabalho vai ser dobrado. Vai ter que, além de plantar, antes de plantar, cuidar, tirar toda a erva daninha. Então, mais ou menos isso. Errou. O que vai ter que fazer? Consertar o erro. E recomeçar, certo? Então, a nossa vida é sempre um recomeço. Constantemente. Ok? E ele continua aqui. Agora vamos falar sobre reconhece-se o cristão pelas suas obras. E ele fala aqui, número 16. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todo vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a livre do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procurar espalhar os seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa.
Mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia. Quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas. A mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Abre, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como o Cristo vos-la deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos, seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão da vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-las para todos, e depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduze-os sob os ramos da árvore e divide com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux. Bem, gente, e assim nós terminamos esse capítulo. Estou passando aqui, ó. Nós vamos, então, na próxima leitura e estudo, para o capítulo de número 14, que vai falar sobre a fé transporta montanhas. Ok? Bem, gente, nós estamos vendo aqui, falo muito, repetidamente as mesmas coisas, né? Aquele que muito tem, mais será dado, e etc e tal. Cada espírito veio, deu o seu parecer, deu a sua explicação para que melhor entendêssemos, ok? Então, tudo aquilo que acontece com cada um de nós, seja com quem for, é sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual e principalmente moral, ok? Nosso crescimento intelectual, desculpa, espiritual não,
que moral e espiritual é a mesma coisa praticamente. Mas é para o nosso crescimento intelectual e moral. Eu costumo falar intelecto moral, ok? Porque uma coisa ajuda a outra, ou seja, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade nos favorece a ampliar a nossa moral. Só que tem muita gente que está só usando a sua intelectualidade e não querendo saber de aplicar a moral. Então, quanto mais você tiver, ou seja, a inteligência, mais lhe será dado. Certo? Então ele tem maior responsabilidade do que aquele que não tem o conhecimento. Certo? Então é mais ou menos isso. Então esse final desse capítulo foi muito sobre isso. Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida e que eu possa ajudar a esclarecer alguma coisa, faça o comentário de vocês aqui. Vocês sabem ali, chega ali, faça o comentário que quiser. Eu peço sempre que se inscrevam, quer dizer, tem muito tempo que eu não falo sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like, porque essas duas coisas são importantes. Ok? Para ajudar o canal a atingir o maior número de pessoas, que esse é o nosso objetivo. Levar um pouco de paz e amor para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guie sempre nessa caminhada que para muitos de nós é difícil de se compreender, é difícil de se manter, né? Sempre, 24 horas por dia, com bons pensamentos. Que Deus nos proteja a todos. Até a próxima. Tchau.